Olá, meu nome é Leandro Boer e eu vou apresentar aqui a palestra sobre a crucificação de Jesus Cristo nos seus aspectos médicos, científicos, históricos e teológicos. Essa é uma palestra que surgiu no ano de 2006. Era uma palestra muito longa, dividida em duas partes, que às vezes era feita em 2 dias. Mas as circunstâncias me forçaram a reduzir o tamanho dessa palestra, a fim de que ela pudesse contemplar os principais aspectos médicos, científicos, históricos, teológicos em apenas um momento, ou em aproximadamente 1 hora, como é a intenção desse vídeo. O versículo que me impulsionou e me motivou a fazer essa palestra sobre os aspectos médico-científicos da crucificação de Jesus Cristo foi escrito pelo apóstolo Paulo no seu capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, versículo 8. E ali o apóstolo Paulo diz: "E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte." E aí o apóstolo Paulo coloca uma vírgula e continua com uma oração coordenada aditiva: "E morte de cruz", com ponto de exclamação. E a intenção dessa oração coordenada aditiva é exatamente dar ênfase à informação que vem antes, escrita pelo apóstolo Paulo, que é que a morte de Jesus Cristo, fruto de sua obediência, culminou, obviamente, na morte, mas foi uma morte de cruz. Há aqui a clara intenção do apóstolo Paulo em transmitir aos seus leitores da carta que Jesus Cristo morreu. Mas não foi uma morte simples, foi uma morte extremamente dolorida, uma morte extremamente penosa, que é a morte de cruz. No entanto, quando nós abrimos a Escritura, a sua Bíblia, você não vai encontrar em nenhuma carta a descrição do processo de crucificação. E a razão é muito simples. A crucificação como processo, na época em que os livros do Novo Testamento foram escritos, era uma prática comum, todos conheciam, todos viam porque estavam debaixo do Império Romano. O Império Romano executava esse modo de execução em toda a sua extensão. E as pessoas que liam a carta sabiam que era crucificação. Não apenas porque ouviam sobre a crucificação, mas porque até tinham visto a crucificação. Talvez até conhecessem pessoas que foram crucificadas. Talvez tenham até presenciado a crucificação, porque essa é a intenção do Império Romano. A crucificação nunca foi uma execução feita a portas fechadas. A crucificação era feita para que todos vissem, para que todos vissem o que aconteceria se alguém desafiasse o Império Romano. É interessante notar que o cristianismo nunca teve, desde o seu início, a cruz como seu símbolo maior. Hoje, se nós entramos em qualquer recinto e vemos ali uma cruz, nós podemos presumir que naquele local há talvez uma reunião em nome de Cristo ou alguma relação com o cristianismo. No entanto, no começo da história da igreja, nós temos a cruz completamente distante da realidade daquelas pessoas. Quando você entra nas catacumbas, que eram locais onde os cristãos primitivos usavam para fazer suas adorações, você vê diversas pinturas, e elas são normalmente categorizadas pela arqueologia em 4 tipos: ornamental, que não existe nenhum significado especial, por exemplo, vinhas, arabesco; ciclo bíblico, haviam várias cenas pintadas do Antigo e do Novo Testamento; sacramental, eles gostavam de pintar sobre o batismo e a ceia do Senhor; simbólico, ou seja, palmas, coroas, pombas, ovelhas, âncoras; e o peixe, que muitas vezes nós vemos como um adesivo colocado nos carros. Ele era um símbolo cristão, o ictus. Ele era usado muito pela igreja primitiva para lembrar que Jesus Cristo é Deus e Filho de Deus e Salvador. Era essa a intenção quando eles faziam aquele peixe. Então, nos seus 6 milhões de corpos enterrados e sepultados, não apenas de cristãos, obviamente, ali, nós temos 800 quilômetros de extensão de praticamente uma sepultura, um cemitério linear. No entanto, você não vê ali nas catacumbas cenas de sofrimento, tristeza e tortura. E isso tem um propósito. Aqueles cristãos que estavam nas catacumbas, eles não queriam ter contato com o sofrimento. Eles já tinham contato com o sofrimento na superfície da terra, quando eles estavam debaixo da perseguição. E quando eles se reuniam debaixo da terra, nessas catacumbas, eles pintavam em suas paredes símbolos cristãos que lembrassem a esperança viva que havia neles. Eles sabiam que havia uma vida eterna esperando por eles, e eles sabiam que o bom pastor esperava por eles. E é exatamente isso que aparece. Essa é uma das
pinturas que nós encontramos, uma pintura do terceiro século, da catacumba de Santa Priscila, em Roma, é aberta ao público e você pode visitar essa catacumba e se deparar com alguma das artes feitas pelos cristãos primitivos. E nessa figura você vê a ideia de um bom pastor, as ovelhas ao seu lado e uma ovelha sobre o ombro. Era essa a ideia que a igreja primitiva queria quando pintava nas suas paredes. Eles queriam lembrar que existia, sim, um pastor que velava por eles, um pastor que, sim, um dia levaria todo o seu rebanho a águas tranquilas e a pastos verdejantes para que ali encontrassem sossego. E é isso que estava prometido na palavra de Deus para eles. E eles simplesmente faziam da pintura um mecanismo de relembrar que Cristo nunca os esqueceu. A história da crucificação é bastante curiosa. Ninguém um dia acordou e disse: nós vamos começar a crucificar pessoas. Tomou séculos, foram séculos o tempo que se demorou para evoluir entre uma versão primitiva da crucificação, chamada empalamento, até a crucificação romana, nos termos em que nós a encontramos. Então tudo começou no século VI a.C., com os povos assírios e babilônios. Os povos assírios e babilônios viviam exatamente nessa região, a região do crescente fértil, entre os rios Tigre e Eufrates. E o que é que eles faziam? Eles praticavam o empalamento. E a melhor maneira de entendermos o que o empalamento é avançarmos um pouco no tempo até o século XV, onde nós encontramos o príncipe romeno Vlad Tepes Drácula, que praticava o empalamento contra os exércitos islâmicos que vinham do Oriente tentando invadir a Europa através do leste europeu. E era exatamente nessa região que o príncipe romeno Drácula vivia, na Romênia, aqui, quase na ponte entre a Turquia, que seria a Ásia Menor, até a chegada pelo leste europeu, para a Europa pelo leste europeu. Se a Romênia falhasse, os exércitos conseguiriam avançar, chegando até por toda a extensão da Europa. Então, ali a Romênia era um ponto estratégico importante do ponto de vista militar. E era isso o que o Drácula fazia. Ele pegava seus inimigos, os combatia e os capturava. E uma vez capturados vivos, ele pegava pedaços de madeira afilados e passava através da região anal, perfurando o corpo da pessoa até sair pela boca e os amarrava em toda a extensão do território de batalha. Então, quando alguém chegava ali e via aqueles homens empalados, milhares de pessoas empalados, a ideia era de transmitir a ideia de terror, ou seja, não atentem entrar na Europa, porque se vocês tentarem entrar na Europa, com os propósitos que vocês têm, não, por exemplo, não comerciais, vias comerciais eram permitidas, mas se vocês têm o propósito de conquistar terras aqui, isso é o que vai suceder com vocês. Então, Drácula muitas vezes pegava o líder e colocava na estaca maior. A pessoa que era um soldado era colocada em estacas menores, mas as pessoas que eram seus líderes oficiais eram colocadas em estacas maiores. A madeira era afilada, colocada, os seus pés eram amarrados, e aí as pessoas eram puxadas ao encontro daquela madeira afilada, ao ponto de haver a penetração daquela madeira pela região anal, e depois eles içavam o corpo da pessoa com a madeira, e a própria gravidade, o peso da pessoa, faria com que o restante da penetração acontecesse, fazendo com que a ponta da lança saísse pela boca ou pela região supraclavicular, que é essa região que está ao lado do pescoço, dos ombros. Toda essa informação que foi passada dos babilônios e dos assírios foi absorvida posteriormente, no século VI, pelos persas. E os persas tinham 3 maneiras de executar pessoas. Começaram, assim, a pendurar pessoas em madeiras, semelhantemente ao empalamento, mas pelo lado de fora, ou seja, eles não penetravam a pessoa, mas sim já começavam a grampear ou martelar e pregar pessoas na madeira pelo lado de fora, e colocar fogo na pessoa, que é chamado como cremacho, e o degolacho, que é simplesmente a decapitação. Eles usavam muitos elefantes, com suas patas muito pesadas. Os elefantes eram treinados a esmagar as cabeças das pessoas que eram colocadas em fileiras no chão. E depois disso,
todo esse conhecimento do sexto século foi transmitido para Alexandre o Grande no quarto século, no seu plano de expansão do Império Grego, e ele implantou esse sistema no Egito, Síria, Fenícia e Cartago. Fenícia e Cartago são importantes aqui porque é através de Fenícia e Cartago que essa tecnologia, essa técnica de execução é transmitida para outros povos. Então Cartago, que era uma cidade-estado fenícia, ali ao norte da África, e a Fenícia, bem na região ali a leste do Mar Mediterrâneo, absorveram amplamente a técnica de crucificação, de pregar pessoas em madeiras, e as transmitiram posteriormente. Então o que nós temos são os fenícios como uma comunicação, uma ponte entre o que o Alexandre o Grande e o Império Romano. E através das guerras púnicas que foram transmitidas essa técnica para Roma. Então Roma entrou em guerra com a Fenícia, e Cartago era uma cidade-estado fenícia, e uma das coisas que acontece em guerras é transferência de técnica, transferência de conhecimento. Guerra destrói muito conhecimento, mas também transmite conhecimento. Geralmente conhecimento para o mal, conhecimento para a maldade. Então é o que nós temos aqui, a execução sendo transmitida para Roma. Em Roma, durante 500 anos, a crucificação é aperfeiçoada, ao ponto de uma pessoa que morreria antes muito rápido poder ficar numa cruz até 4 dias sofrendo, agonizando na cruz. E essa era a intenção, fazer com que uma pessoa ficasse muito tempo na cruz viva, chorando de dor, e com muita dor, com muitas lágrimas, praticamente implorando pela morte. E a morte não vem. Então era isso que era a intenção do terror de Roma. Isso era feito e aplicado para escravos, soldados, desertores, cristãos, estrangeiros, e raramente um romano era crucificado, porque para o romano, a crucificação, nos moldes em que eles aperfeiçoaram, era muito violenta, era muito dolorosa. Então, o romano raramente era crucificado. No entanto, cristãos não eram exceção, pelo contrário, eram um alvo de crucificação. E no ápice dessa tecnologia da crucificação é que Jesus Cristo vem à Terra, né, toma a sua forma humana e morre pelos pecados de nós na cruz. Ou seja, o nosso pecado realmente não é algo simples, é algo que demanda uma dor e morte violenta por parte de Deus. Há sim uma transmissão de que o nosso pecado não é algo tão ameno quanto imaginamos, simplesmente quando avaliamos a gravidade da crucificação. E depois, Constantino, no século IV, Constantino I, abole a crucificação. Constantino é alegadamente um cristão, obviamente não nos termos bíblicos, ou do que nós entendemos de ortodoxia, mas Constantino sim abraçou a fé cristã no seu sentido político, e ele aboliu a crucificação mais tardiamente. O Império Romano ele era muito extenso. Aqui nós temos uma imagem do Império Romano em toda sua extensão. Aqui já é o Império Romano, que você pode ver bastante amadurecido, bastante expandido sob a influência de Adriano. Então Adriano praticamente não o expandiu muito, mas ele fixou as suas fronteiras, e são muito conhecidas na Europa toda, as muralhas de Adriano. Então você tem nessa região vermelha todo o Império Romano. O Império Romano bastante maduro, bastante expandido. O que nós temos aqui na primeira seta é Roma e Palestina, logo aqui ao leste. E se você fizeram um círculo de 360 graus com um compasso, tendo a sua ponta seca na região de Roma, você vai ver que não existe nenhuma outra região do Império Romano que é mais longe do que a Palestina. E mesmo assim, ali na Palestina, a crucificação era feita nos mesmos termos e moldes que ela era feita na região da Gália, que seria a França de hoje. E o que havia na Palestina? Na Palestina havia, obviamente, os judeus. Os judeus viviam ali por muito tempo. Só que eles não tinham autonomia para ter o seu próprio governo. Eles tinham líderes políticos debaixo da tutela, debaixo da autoridade de Roma. E isso realmente os incomodava muito. Por quê? Porque antes, quando eles tinham a soberania sobre seu território, eles poderiam executar quem eles quisessem de acordo com seus ditames, suas leis. No entanto, debaixo do Império Romano, eles precisavam pedir autorização para Roma para executar uma pessoa.
Eles não simplesmente poderiam executar Jesus Cristo sem passar primeiro pela anuência do Império Romano. E a crucificação, que não era uma prática judia e sim uma prática romana, era aceitável pelos judeus. Por quê? Porque em Deuteronômio capítulo 21, 22, 23, você tem: se um homem culpado de um crime que mereça morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, para os judeus, a crucificação ela era compatível com a pendurar uma pessoa no madeiro. Então, quando eles viam que Roma tinha crucificação, essa maneira de execução deles, pendurar no madeiro, estava contemplada já na prática de Roma. E isso é bastante interessante porque isso já tateia a teologia da cruz. Nós temos humilhação e infâmia através da crucificação. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, ele estava citando o texto acima, Deuteronômio 21, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo autenticando que pendurar no madeiro, segundo os termos de Deuteronômio 21, é sim equivalente à crucificação. A cruz no Império Romano, ela poderia ser feita de várias formas. E o que nós temos são os vários tipos: a cruz decussata, a cruz em X, uma cruz latina, que era chamada de cruz em missa, a cruz em T, que é a cruz comissa. Nós temos a modalidade da cruz sublimes e também a cruz humilis, que é nada mais, nada menos do que a cruz latina um pouco mais alta e uma cruz humilis um pouco mais baixa. O Império Romano vivia em guerra e em suas batalhas militares em que eles estavam fora de Roma, eles obviamente não tinham uma pessoa fazendo cruzes ali para eles e eles poderiam fazer a crucificação em árvores, segundo a natureza e segundo a apresentação das árvores de cada região. Então, em Felix lignum, que significa madeira infeliz, era uma das maneiras em que o Império Romano poderia fazer a crucificação. Simplesmente pegava o seu condenado e usava a árvore que estivesse mais próxima. E a cruz simplex, algumas regiões não tinham árvores mais baixas em que os seus galhos já se ramificavam desde de baixo, então eles simplesmente colocavam o braço do condenado para cima e crucificavam e pregavam essa pessoa, né, nesse tipo de madeira. No entanto, as cruzes mais comuns no Império Romano eram essas duas que foram marcadas em vermelho, a cruz latina e a cruz em T, a cruz em missa, a cruz comissa. Essas eram as cruzes mais utilizadas pelo Império Romano no seu processo de pena capital. E a cruz humilis era exatamente a cruz mais praticada no Império, ou seja, era a cruz latina, não era a T, mas era uma cruz menor. E por que a cruz era menor? Justamente pelo que nós vamos explicar no próximo slide. Então, se alguém fosse fazer uma cruz humilis, a cruz humilis, que era a mais usada, ela seria dessa seguinte configuração. Tendo como base e como perspectiva um soldado romano, uma média de 1,75 m aqui, nós teríamos aqui a cruz, a parte vertical da cruz, chamada simplex, tangenciando entre 1,80 m e 2,40 m, e a parte horizontal, o patibulum, medindo em torno de 1,5 m a 1,80 m, pesando só essa parte horizontal 57 kg. Então esse seria o peso da parte horizontal, que muito possivelmente era o que o condenado trazia às costas até o local da sua crucificação. Raramente a pessoa carregava a cruz inteira, a parte vertical, a parte horizontal. Geralmente era a parte horizontal apenas, que era amarrada por cordas nas suas costas, que eram 60 quilos, e a pessoa carregava a cruz até o seu final. Havia ainda outras porções, outros componentes da cruz. O supedânium era um apoio para os pés, aí depois você tinha a sedícula, que era um apoio para o quadril, e no final nós tínhamos o títulos, onde o Império Romano colocava o motivo daquela condenação, porque aquela pessoa estaria ali. É óbvio que o títulos tem que ficar a uma distância em que a pessoa possa ler.
se ela souber ler naquele tempo, claro. Mas é claro que uma cruz muito alta, com títulos lá em cima, ninguém poderia ver qual é o motivo da condenação. A ideia de ter uma cruz pequena e baixa é exatamente isso. Você ver a pessoa, cuspir na cara daquela pessoa, dizer impropérios, xingar a pessoa, aumentar a sua infâmia ali e poder ler o que está escrito sobre sua cabeça, que era a condenação, títulos. Então não faz o menor sentido, às vezes, algumas figuras em que nós vemos uma cruz extremamente alta, como se fosse um poste de rua e um crucificado lá em cima. Não faz o menor sentido. Pelos motivos que eu acabei de expor aqui, e outra, eles praticavam a crucificação em larga escala e eles precisavam economizar madeira. Não era para ser utilizado dessa forma e no desperdício de madeira. Então, todo o aparato de crucificação, se a pessoa fosse levar aquilo nas suas costas até o local do Gólgota, o local da crucificação, tudo seria, pelo simples hepatibão, 130 quilos. Se Jesus Cristo levou apenas a parte horizontal, então seria 57 quilos. Para uma pessoa ser crucificada, ela precisava ser julgada. E Jesus Cristo foi surpreendentemente julgado muito rapidamente, durante a madrugada. Durante aproximadamente 6 horas, ele passou por 6 julgamentos. Então aqui, olhando para o relógio, apenas arredondando, é claro que nós não temos exatamente o registro da hora em que isso se começou, e apenas nós podemos presumir que provavelmente foi entre a meia-noite e as 6 da manhã. Jesus Cristo passou por 6 julgamentos judeus e 3 julgamentos judeus e 3 julgamentos romanos. O primeiro julgamento que ele passou foi por Anás. Ele era um sumo sacerdote, mas ele tinha sido deposto. De acordo com a lei levítica, o sumo sacerdote deveria ser descendente de Arão e ele só poderia ser reposto quando ele morresse. No entanto, o que nós temos no texto bíblico é que havia sumos sacerdotes. E isso está no plural não por erro. Isso está porque Roma não deixava uma pessoa exercer o seu sacerdócio até o final de sua vida, porque ela poderia se transformar facilmente num líder político de rebelião. Então, para que evitasse esse tipo de identificação do povo com um líder, eles trocavam rapidamente os sacerdotes, a fim de que essa identificação pudesse ser nebulosa. E é isso que acontece. As pessoas que trouxeram Jesus Cristo para Anás, Caifás já era o sumo sacerdote, mas eles trouxeram para Anás. Por quê? Porque Caifás tinha assumido aquela posição, mas a população ainda tinha na sua mente a ideia de que Anás era o sumo sacerdote. E ele é trazido para Anás. Anás, que é o sogro de Caifás, diz: não, esse homem é culpado. Depois disso, ele é levado para Caifás, e ali ele é culpado de blasfêmia. E depois, Caifás leva para o Sinédrio. E aqui, nessa transição entre Caifás e Sinédrio, Jesus Cristo já começa a sofrer agressão física. Uma vez que ele é condenado pelo Sinédrio, eles precisam da anuência, da autorização de Roma para que ponha esse homem à morte. Então eles têm que passar necessariamente pelos governadores romanos. E assim, Jesus Cristo é levado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o leva para Herodes Antipas, que era o tetrarca daquela região, e depois de Herodes ele volta para Pôncio Pilatos, em que ele é encaminhado para açoitamento, tortura e crucificação. Então, no total, Jesus Cristo passou por 6 julgamentos muito rápidos, 3 julgamentos judeus, 3 julgamentos romanos, todos injustos. Jesus Cristo foi condenado injustamente, como haveria de ser e como estava profetizado na Escritura. Para que Jesus Cristo passasse por esses 6 julgamentos, ele teve que andar. Obviamente, ele não foi levado em nenhum tipo de transporte animal, de maneira nenhuma. Jesus Cristo andou durante todo esse percurso. E para que ele andasse durante todo esse percurso, sem, obviamente, se descansar, isso era a região de madrugada, sem poder comer, sem poder beber, Jesus Cristo praticamente andou 4 quilômetros, passando por todas as etapas do julgamento. Então, o total do percurso de Jesus Cristo, sem descansar, sem poder dormir, foi de 4 quilômetros. E o que é importante também é lembrar que o clima em Israel é bastante peculiar. Nós temos praticamente 4 tipos de clima em Israel: Mediterrâneo, desértico, extremo desértico e estepe. Ou seja, você pode ter dias muito quentes e noites muito frias. Então, Jesus Cristo, sim,
estava sem se alimentar, estava ali. A última refeição que ele fez foi, obviamente, na quinta-feira, na ceia, e depois ele não se alimentou mais até passar pelo processo de crucificação, precedido pelo açoitamento. E uma pessoa em Israel que não estivesse bem preparada para se alimentar e se hidratar naquele sol extremamente quente, ela poderia entrar em desidratação muito facilmente. Então, pensando ali das 9, vamos assumir que Jesus Cristo tenha feito a sua ceia às 9 da noite com os seus discípulos, até o momento em que ele foi crucificado, o relógio girou e em aproximadamente 18 horas, Jesus Cristo teve abstenção de necessidades vitais. 18 horas sem comer, 18 horas passando frio durante a noite, durante o dia calor, privação do sono e completamente desidratado. Então, foi algo extremamente penoso. E nós sabemos que também Jesus Cristo suou sangue e suor. Então, ele suou sangue ali enquanto ele estava no Getsemane. Algumas pessoas podem achar que isso é uma linguagem poética do texto, mas não é. É simplesmente uma descrição do que realmente aconteceu com Jesus Cristo. É possível ter o fenômeno chamado hematidrose, que vem de hematos, sangue, e hidrose, que é o suor, a água, e aí você tem, uma pessoa pode sim suar sangue. E aqui eu vou explicar como isso pode acontecer. Geralmente, as duas causas mais comuns de hematidrose é um intenso estresse emocional ou algum distúrbio de coagulação, alguma doença que a pessoa já tenha realmente com relação à coagulação sanguínea. Não há nada que nos mostre que Jesus Cristo tinha algum distúrbio de coagulação. Tudo leva a crer, e o próprio texto bíblico diz que Jesus Cristo estava debaixo de forte estresse emocional. Então, aqui à esquerda, você tem a anatomia, a estrutura anatômica de um folículo, né, de um bulbo capilar, e aí o que nós temos é ali na região 1 a sudorípara, a glândula sudorípara, você tem ali na região 2 a glândula sebácea, e você tem o pelo saindo, né? E temos ali na região 4 um músculo eretor do pelo, ou seja, às vezes quando a gente fica com eriçado, com pelo eriçado, ou como as pessoas dizem, arrepiado, o que nós temos é o número 4 simplesmente tracionando aquele pelo a fim de que o pelo fique eriçado. E para alimentar toda essa estrutura, nós temos assim os capilares sanguíneos. O que acontece é que durante forte estresse emocional, esses capilares sanguíneos podem se romper e aí há a transferência de sangue dos capilares para a região da glândula sudorípara, e a glândula sudorípara, por sua vez, faz essa evasão, faz essa canicolização, faz esse canal entre o sangue que está vindo dos capilares até a superfície da pele. Então, a hematidrose é um fenômeno que pode acontecer, aqui são exemplos, nós temos exemplos retratados na própria, em esculturas, nós temos aqui uma escultura mostrando a hematidrose, e no caso aqui acima, uma jovem da República Dominicana que teve um fenômeno de hematidrose, ela não foi de maneira alguma, ela não sofreu um trauma aqui, simplesmente ela teve um fenômeno de hematidrose extremamente localizado. Mas quando nós olhamos o texto de Lucas, no capítulo 22, e versículo 44, Lucas era médico, tinha um conhecimento a respeito de era um conhecimento limitado comparado ao de hoje, mas ele tinha um conhecimento médico da época sobre o que estava acontecendo. E ele foi extremamente detalhista na maneira como ele colocou o hematidrose de Jesus Cristo. Então ele diz, estando angustiado, ou seja, a causa é estresse emocional, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E é interessante que o Lucas aqui escreve, o seu suor era como gotas de sangue. Ele realmente olha para aquilo e diz, olha, o que estava saindo da sua pele era algo vermelho, parecia sangue. E de fato era, porque nós sabemos que a hematidrose pode acontecer. Antes de uma pessoa chegar até a crucificação, ela passava por procedimentos preliminares, como a tortura. Então, Jesus Cristo foi, sim, ele foi chicoteado, mas chicoteado de uma forma diferente, é um chicote romano. O chicote romano, chamado flagrum, ele era bastante peculiar. Era um pedaço de madeira, um bastão de madeira,
unido por algumas tiras de couro, então 4 tiras de couro, e nessas tiras de couro você tinha pedaços de metal pontiagudo, pedaços de ossos de carneiro, que são muito pontiagudos, e estruturas extremamente irregulares, justamente para quando o chicote chegasse na pele da pessoa, porque a pessoa sofria o chicoteamento nua, ela dilacerasse a pele e a carne da pessoa. Então a pessoa não era para ficar apenas algumas marcas do chicote, sim era para penetrar e rasgar a pele daquele que sofreria a crucificação mais tarde. E é por isso que muitas pessoas nem chegavam a ser crucificadas. Muitas pessoas morriam durante o flagelo com o flagrum, porque as lesões eram extremamente graves. E uma dessas tiras com pedaços de essas esferas chegando até a região do pescoço poderia sim fazer com que a pessoa tivesse sangramentos vultosos ali na frente dos soldados, os seus lictores, que eram como eles eram chamados, e morresse antes de chegar à cruz. Talvez não tivesse nem condições de carregar depois 60 quilos em suas costas para chegar até o local da crucificação. E é importante, o açoitamento era tão terrível que nem todo mundo passava por isso. Por exemplo, senadores nunca seriam açoitados. As mulheres dos seus nobres, as mulheres nobres também não seriam açoitados. Um soldado romano não era açoitado. Agora, um desertor e um escravo, sim. E as pessoas comuns da época, os plebeus, eles não eram. As mulheres eram poupadas do açoitamento com flagro. No entanto, elas não eram poupadas da crucificação. Mulheres eram sim crucificadas. Pela tradição cristã, nós sabemos que a esposa de Pedro, do apóstolo Pedro, foi crucificada. E Pedro, antes de ser crucificado de cabeça para baixo, foi obrigado a ver a sua esposa sendo crucificada na sua frente. E aí há inclusive o relato do que Pedro disse para ela. E ele disse para ela, imagine, uma senhora sendo crucificada na frente do seu esposo. Ele simplesmente disse para ela, olhou nos seus olhos e disse, lembra-te do Senhor. Um Pedro totalmente transformado, um Pedro totalmente corajoso, mesmo na sua idade avançada, dizendo para sua própria, suportando a dor emocional de ver sua própria esposa gritando de dor na frente dele, dizer para ela, lembra-te do Senhor. Ou seja, ela sabia quem era o Senhor e eles sabiam aonde eles estariam naquele mesmo dia. O açoitamento era algo terrível, eles eram feitos com flagrum, geralmente eram 2 soldados, eles chamados lictores, geralmente um destro, um canhoto, justamente para que eles pudessem açoitar a pessoa dos 2 lados, do lado direito e do lado esquerdo. E aí, o que nós temos depois do açoitamento era que uma pessoa era mutilada. Ela poderia ter sua língua cortada ou ela poderia ter seus olhos vazados, também olhos cortados, durante aqueles procedimentos de açoitamento antes de chegar na cruz. E durante a rota da crucificação, às vezes a gente não tem muita noção do que está acontecendo, mas o corpo da pessoa, quando a cruz é colocada sobre as suas costas, já está extremamente debilitado, simplesmente porque a pessoa está enfraquecida e sangrando muito. Então, a madeira, o patíbulo era amarrado às costas do condenado e a pessoa extremamente enfraquecida poderia cair, poderia se desequilibrar facilmente e não tendo os braços soltos, o peso de 60 quilos cairia sobre suas costas e a sua cabeça poderia bater forte no chão, causando trauma crânioencefálico. Então, muitas pessoas morriam de trauma crânioencefálico porque quando a pessoa cai para frente, ela tende a usar os seus braços, quando possível, para amortecer a sua queda. Mas uma pessoa com os braços amarrados a um peso de 60 quilos, não poderia fazer isso. Pelo contrário, além da própria queda gerar o trauma, nós temos o peso da madeira sobre as costas, aumentando ainda a gravidade do trauma. E além disso, a pessoa ela era levada até o local de crucificação sem suas roupas, ela já estava completamente flagelada e a cruz não era de forma alguma alisada ou qualquer tipo de resina que lembrasse o verniz. Pelo contrário, a cruz ela era muito rude. Nós temos inclusive hinos, um hino que fala rude cruz, e a rude cruz tem farpas, e aquelas farpas
aumentam ainda mais o sangramento nas costas de alguém que já está com suas costas completamente flageladas. E é importante, uma pessoa no Império Romano não tinha limite para receber açoites dos soldados romanos. De acordo com a lei romana, poderia açoitar o quanto fosse. De acordo com a lei judaica, o limite eram 40 açoites. Então eram 20 para a parte anterior do corpo, 20 para a parte posterior do corpo. Obviamente a pessoa nua. Ela não tinha nenhum tipo de proteção àquilo. 20 açoites com flagrum na parte anterior do corpo, 20 na parte posterior, suficientes para deixar a pessoa praticamente em carne viva. Sepse e infecções. Durante o percurso da pessoa até o local da crucificação, ela encontrava pessoas que estavam assistindo o processo de crucificação. E muitas pessoas cuspiam e xingavam aquele condenado durante a rota. E o cuspe humano ele é extremamente contaminante para aquelas lesões. Você teria ali perfurações e lacerações da pele, e aquele cuspe cheio de bactérias causaria mais para frente infecções graves. Pela literatura médica, nós sabemos que complicações comuns de uma mordida humana, por exemplo, podem ser linfangite, artrite séptica, tenossinovite e osteomielite. Outras complicações são mais incomuns, você pode ter até endocardite, meningite, abscessos cerebrais e sepsis, ou seja, o cuspe humano não é algo de brincadeira. A boca humana é extremamente contaminada. E se não houvesse a devida asepsia daquelas feridas, elas seriam contaminadas. Mas a ideia era essa mesmo, que a pessoa tivesse o maior número de complicações na cruz. Apenas para exemplificar e ilustrar, o cuspe humano não é tão mortal quanto o do dragão de Komodo, que mata as suas vítimas, né, os outros animais, com uma mordida simples em que todas as suas bactérias que estão em sua boca geram sepsemia no animal, e depois o dragão de Komodo não precisa nem correr atrás, ele simplesmente segue o animal, e a hora que o animal desenvolve a sua infecção, ele vai lá e pode simplesmente devorá-lo. Mas o que nós temos é no plano, dentro do reino animal, esse paralelo. O cuspe humano e dos animais são extremamente contaminados. Para que uma pessoa fosse crucificada, ela precisava ser fixada. E a região na mão onde a crucificação provavelmente aconteceria, ela é dita, existe até a literatura médica apontando para isso, que é o espaço de Destô. Então, nessa região do carpo em vermelho, nós temos os ossos piramidal, o uncinado e o semilunar. E esses ossos, e o captato, esses ossos, eles delimitam um espaço que são um espaço de Destô. E um prego passando exatamente por esse espaço ficaria extremamente preso pelos seus ligamentos, sem causar nenhum tipo de fratura. E essa fixação da mão nesse local poderia suportar até 130 quilos. Ou seja, uma pessoa de até 130 quilos poderia ficar presa numa madeira simplesmente com um prego passando pelo espaço de Destô. Então, dois braços sendo pregados, você teria aí a capacidade para segurar um peso de 230 quilos. Ou seja, nós podemos presumir que uma pessoa extremamente obesa poderia ser crucificada e ela, até 230 quilos, provavelmente ficaria ali presa na cruz, sem lacerar a mão. E aqui nós temos uma publicação científica que foi feita com cadáveres, mostrando a penetração de um prego na região do espaço de Destô e o raio-x dos braços, da mão, com a crucificação, com esse prego passando pelo espaço de Destô, sem, obviamente, causar fraturas do osso do carpo. Isso é importante porque o texto bíblico diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. E de fato não foi, passando pelo espaço de Destô, não aconteceria fratura e o braço ficaria e as mãos ficariam muito bem fixadas na madeira. A fixação passando pelo espaço de Destô comprometeria os nervos, o nervo que passa ali. O nervo que passa nessa região é o nervo ulnar. O nervo ulnar é um nervo que talvez você conheça por experiência.
Às vezes nós batemos o nosso cotovelo em algumas quinas e sentimos um choque nas mãos. Aquela dor do choque é exatamente porque você encostou e fez um trauma na região do cotovelo do nervo ulnar que está chegando na mão. Então, a cruz, no processo de fixação, o prego, quando passava pelo espaço de Destot, poderia lesionar o nervo ulnar das duas mãos e a pessoa teria fortes dores como essa que você às vezes sente quando bate inadvertidamente seu cotovelo em alguma quina. A fixação das mãos é algo extremamente discutível. Há localizações e diferentes artigos científicos discutindo, inclusive, onde seriam os locais. Existem, aqui é um compilado dos 4 locais mais prováveis, ou os 4 locais mais debatíveis com relação ao local da fixação. Em vermelho, nós temos os locais menos prováveis para a fixação das mãos. E em verde, os locais mais prováveis para a localização do prego. A localização mais acima, ela já está numa região fora do carpo e o próprio peso do corpo não existe ali nessa localização qualquer possibilidade de você ter um osso ou ligamento segurando tão firmemente o peso do corpo quanto nas regiões mais baixas, ali mais próximas do punho. Então, o corpo poderia lacerar as suas mãos simplesmente pelo seu próprio peso. E a região um pouco mais abaixo, vermelha, também é uma região extremamente improvável, porque ali nós temos um grande osso do carpo chamado no escafoide, que quando passando o prego poderia gerar dificuldades de fazer o prego deslizar por entre os ossos do carpo, fazendo a sua fixação. Então, os locais mais prováveis é o espaço de Destot mesmo, na região ali da mão, e a região do punho, em que você também poderia prender e segurar uma pessoa por muito tempo, com muito peso, no entanto, não lesionando mais o nervo ulnar, mas aqui nessa região do punho você teria a lesão do nervo mediano, que também geraria muita dor. Os pés é algo que muita gente faz confusão. Nós temos, segundo a literatura, a possibilidade de ser um pé sobre o outro. É o formato clássico artístico de se mostrar a fixação dos pés de Jesus Cristo. Então temos um pé sobre o outro, um prego apenas. No entanto, isso é completamente diferente do único achado arqueológico que nós temos da década de 60 sobre a crucificação. Até hoje, apesar de milhares de pessoas terem sido crucificadas, nós só conseguimos encontrar um artefato arqueológico, que é um prego num calcanhar. E a maneira como o prego fixava os pés era totalmente diferente do que nós temos aqui do lado esquerdo. O lado esquerdo, ele é uma visão extremamente popular, principalmente por causa do Sudário de Turim. O Sudário de Turim advoga que Jesus Cristo, que essa pessoa que está crucificada nesse sudário, se é que é uma pessoa crucificada mesmo, se é que é legítimo, teve os pés uns sobre os outros em um prego. No entanto, o achado arqueológico da década de 60 mostra um prego passando transversalmente ao calcanhar. Então a pessoa teria 2 pregos, um prego para cada pé, passando por cada local, por cada pé, até chegar até a madeira, como nós podemos ver aqui. Existem algumas pessoas que dizem que o Jesus Cristo foi, de alguma forma, anestesiado na cruz. Mas isso é extremamente improvável, principalmente porque Jesus Cristo recusou qualquer coisa que foi dado em sua boca. E ainda que tivesse aceitado o isopo, mirra ou o vinho que foi oferecido a ele, aquilo provavelmente não teria causado nenhum tipo de analgesia que levasse algum alento ou conforto para uma pessoa crucificada. Naquela época existiam praticamente 3 substâncias que poderiam causar algum tipo de analgesia. A própria mirra tem alguns possíveis benefícios de analgesia, o isopo e o próprio vinho, né? O próprio embriaguez pode fazer com que uma pessoa não sinta tanta dor. No entanto,
quando nós olhamos para uma pessoa em repouso, o fluxo sanguíneo no corpo ele é totalmente inteligente. Ele, através do sistema nervoso autonômico, o nosso organismo distribui o sangue aonde nós precisamos mais. Por exemplo, uma pessoa em repouso tem 7% do seu sangue na pele, 20% do seu sangue nos rins, 20% do seu sangue nos músculos, 5% do sangue no coração, 25% no fígado. No entanto, se essa pessoa começa a fazer exercício físico, o corpo distribui o sangue para quem precisa mais. Então, se os músculos precisam mais de sangue durante o exercício físico, 87% do sangue vai ser destinado para eles. E aí você vai ver na região visceral, na barriga dos órgãos, uma quantidade muito pequena. Por exemplo, note o fígado. O fígado vai sair do estado de repouso de 25% para algo muito baixo, provavelmente em torno de 2 ou 3%. Então, para que você tenha absorção de um medicamento que foi dado por via oral, numa pessoa que está em choque hipovolêmico, perdendo bastante sangue, é muito improvável que o corpo esteja ainda deixando o sangue dedicado para a absorção de alimentos no sistema digestivo. Durante a perda de sangue, o organismo vai redistribuir o sangue para órgãos vitais, para órgãos importantes, como cérebro e coração. Ali sim você vai ter uma manutenção maior do fluxo, mas não no fígado ou na região dos intestinos para fazer qualquer tipo de absorção. Então a dúvida que fica é, seria possível alguém salvar um condenado à crucificação? É extremamente improvável, mesmo se nós tivéssemos toda a tecnologia de hoje, nos tempos de Cristo, uma pessoa que passasse por tal gravidade, por tal lesão, tal trauma, tão grave trauma que era a crucificação, seria muito improvável que a pessoa conseguisse se recuperar ou não morrer nas suas primeiras horas após a crucificação. Então essa é uma pergunta importante, porque há sim algumas pessoas que dizem que Jesus Cristo não morreu e que Jesus Cristo foi colocado na sua sepultura e o corpo foi roubado e que Jesus Cristo, ao aparecer para outras pessoas, não estava ressuscitado, e sim que ele tinha se recuperado do processo de crucificação, e aí ele tinha alegado que estava ressurreto, ele estava vivo, mas não porque tinha ressuscitado, simplesmente porque permaneceu vivo. Essa é uma argumentação frágil, no meu ponto de vista, porque o trauma que uma pessoa sofria durante aquele processo era muito grande. E, além disso, o corpo de Jesus Cristo foi muito bem guardado pelos soldados, e para enfrentar aqueles soldados, aqueles apóstolos que estavam morrendo de medo deveriam realmente ter um feito simplesmente magnífico para conseguir enfrentar aqueles soldados, roubar o corpo e Jesus Cristo ainda sobreviver sem interferência sobrenatural. Jesus Cristo morreu, nós sabemos disso, mas um crucificado na época poderia morrer de várias formas. E aqui, rapidamente, nós vamos passar pelos tipos de morte que uma pessoa poderia ter, ou seja, qual seria o diagnóstico da morte, qual seria a causa da morte caso nós tivéssemos um atestado de óbito daquelas pessoas na crucificação. A causa mais comum era o choque hipovolêmico, era o colapso cardiovascular. A pessoa sangrava até a morte. E isso nós vemos ainda hoje. Há vários acidentes de trânsito, pessoas que são baleadas, esfaqueadas, e ainda é a causa muito comum em que nós ouvimos nos noticiários ou ficamos sabendo, infelizmente, no nosso país. Outra causa que nós temos é a causa da insuficiência respiratória restritiva. A pessoa ficava presa na cruz e ela não conseguia respirar direito. E isso nós vamos exemplificar mais para frente, no próximo slide, mostrando uma experiência que foi feita com algumas pessoas sadias. Então, a pessoa que está presa na cruz não consegue respirar adequadamente. E a hipoxemia, ou seja, a quantidade de oxigênio que está dentro do corpo começa a reduzir, ela pode levar a uma parada cardiorrespiratória, e isso por si só, e a própria parada cardiorrespiratória pode ser causada por reflexos vagotônicos, ou seja, algumas alterações do sistema nervoso autonômico que nós temos em uma situação de insuficiência respiratória restritiva. Então, era algo que provavelmente não era a causa sozinha da morte, mas provavelmente acontecia
em conjunto com a primeira causa que eu mostrei, que era o choque hipovolêmico. Aqui esse é um experimento bastante conhecido, pelo menos dentro da literatura da crucificação, que é o experimento de Mulder. Esse médico ele fez um experimento com alguns estudantes de medicina sadios que se ofereceram para ser pendurados. Eles não foram crucificados, eles apenas foram pendurados pelos pulsos, simulando o método de crucificação. E o que foi constatado nesse experimento é que após 6 minutos nessa posição, a pressão arterial reduz em 50%, o volume respiratório reduz em 70%, a frequência cardíaca dobra. E quando o Mulder permitiu que esses alunos ficassem 12 minutos suspensos, a respiração praticamente se tornou diafragmática e já havia evidência de alteração da consciência. E aí ele permitia que esses alunos colocassem os pés por 20 segundos, e aí havia melhora do quadro. E agora nós entendemos por que os romanos inventaram o supedâneo e a sedícula, que eram os apoios para os pés e para o quadril, respectivamente. Os romanos não queriam que uma pessoa morresse rápido, os romanos queriam que uma pessoa sobrevivesse. E a melhor maneira dele fazer isso é dar um apoio para que a própria pessoa perpetuasse a sua dor. Ou seja, quando ela estava desfalecendo com falta de ar, ela mesma se puxava o seu corpo para cima daqueles apoios e conseguia resgatar um pouco o fôlego, ainda que não completamente, perpetuando ainda assim a dor. Ou seja, aquelas costas todas machucadas eram elevadas novamente para cima. O próprio condenado gerava nele mesmo, infligia nele mesmo a dor, porque você puxava o seu corpo para cima da cruz e a cruz raspava naqueles ferimentos, gerando mais sangramento e mais dor. Algo que poderia acontecer, visto que a cruz poderia levar uma pessoa até o seu quarto dia sem morrer, era a insuficiência renal aguda. Após as primeiras 24 horas e 48 horas, a lesão muscular era tão grande que a mioglobina que está dentro dos músculos seria, obviamente, liberada na circulação e os glomérulos, os néfrons, as unidades filtradoras do rim que receberiam essa grande quantidade de mioglobina seriam danificadas, haveria um prejuízo maciço da função renal. Então a pessoa também poderia evoluir com insuficiência renal na cruz. Outra causa eram arritmias cardíacas complexas. Tudo que nós apresentamos até agora pode levar à arritmia por uma série de fatores metabólicos e respiratórios. Então, uma pessoa poderia sim ter uma arritmia cardíaca complexa na cruz, que seria a causa da sua morte. Trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Uma pessoa poderia sim ter um trombo sendo formado na região por causa do trauma, por causa da desidratação, por causa de uma série de fatores, e aquele trombo no sistema venoso se despregaria e ele iria até a região se despregando, seria levado até a região do pulmão e ali aquilo poderia causar uma trombose, um tromboembolismo pulmonar. Então essa é outra possibilidade de morte aventada na literatura para uma pessoa que foi crucificada. Hipotermia, arritmia cardíaca. Você poderia sim ter arritmia cardíaca decorrente de hipotermia, ou seja, poderia fazer muito frio, uma pessoa com os braços abertos, crucificada, poderia morrer de frio. E como é que se morre de frio? O sangue que vem da periferia do corpo, ele vai estar mais frio do que o sangue que está na região central do corpo, como nós podemos ver aqui em vermelho versus as cores mais frias em azul. Então, aquele contraste de temperatura entre o sangue que vem da periferia e o sangue que está na região central no coração, no sistema de condução cardíaca, poderia predispor à arritmia cardíaca, geralmente por assistolia, ou seja, é uma arritmia grave em que a pessoa poderia evoluir rapidamente para o óbito. E é interessante notar em João, capítulo 18, no versículo 18, que ele começa descrevendo a meteorologia, como estava aquela região, como é que estava a temperatura naqueles dias. E ele diz, fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles aquecendo-se. Ou seja, não era só friozinho, era um frio em que soldados
tinham que fazer fogueiras para se aquecer. Então, uma pessoa que foi crucificada naqueles dias, não na sexta-feira, mas, por exemplo, nos dias anteriores, em que fazia frio à noite, ela poderia, durante a noite, nua, sem qualquer tipo de proteção, no alto de um monte, onde se venta muito e se sente muito, a sensação térmica seria ainda mais baixa por causa do vento, a pessoa poderia evoluir com arritmia cardíaca pela hipotermia. Outra causa que poderia acontecer de uma pessoa que ficasse muito tempo na cruz, até 4 dias, seriam complicações mecânicas do infarto do miocárdio. Então você tem, por exemplo, septos, o septo interventricular poderia se romper, a própria parede livre do ventrículo esquerdo poderia se romper, você poderia ter rompimento ruptura do músculo papilar, que é um músculo que se liga ali às cordoalhas da válvula mitral. Então, tudo isso poderia acontecer numa pessoa que eventualmente evoluísse com infarto do miocárdio. E se uma pessoa não morresse na cruz, ela era executada. Os soldados chegavam lá e eles executavam a pessoa para que o corpo fosse jogado aos animais selvagens para eles serem devorados. E existiam 3 maneiras aqui principais deles fazerem a execução. Na verdade, 4, e a quarta nós vamos ver no próximo slide. O crurifágio, que foi o que foi executado com os ladrões na cruz, ao lado de Jesus. Os irmãos, ou quem realmente está curioso em saber, se abrir a Bíblia, vai ver que as pernas dos ladrões foram quebradas com bastões de madeira, e a razão é simples. Se você quebra a perna, você não permite que a pessoa consiga puxar o ar ou se movimentar na cruz, a fim de que possa respirar. Sem o apoio para os pés, a pessoa entra em insuficiência respiratória muito rapidamente, e ali ela morreria. Asfixia. Muitas vezes as roupas dos condenados eram levadas junto com eles, eles colocavam fogo naquela roupa ao pé da cruz e a fumaça subia, asfixiando. E também o trauma, ou seja, aquele bastão que era batido nas pernas para quebrar as pernas, para que a pessoa não pudesse subir no supedâneo ou na sedícula para buscar mais ar, também era utilizada para quebrar o tórax. Então a pessoa também não conseguiria respirar direito, além de desenvolver sangramentos internos no hemotórax, e tudo isso corroboria para o óbito daquele condenado. A quarta maneira era a execução com a lança. Os soldados romanos andavam armados, eles tinham basicamente 3 tipos de armas, eles tinham uma espada mais longa, uma espada mais curta e uma lança. Esses eram os instrumentos e a próprio escudo que eles tinham também. Mas a lança tinha 1,5 m, 1,80 m, e eles simplesmente perfuravam o tórax da pessoa que estava ali na cruz para que ela realmente morresse rápido. Com relação à lança, há algo bastante interessante no texto bíblico, porque Jesus Cristo ele não sofreu crurifágio, e isso a razão é bastante explícita no texto. O texto bíblico diz que os soldados chegaram até Jesus e percebendo que ele já estava morto. Note, os soldados romanos eram os soldados da morte, eles eram profissionais da morte. Eles sabiam muito bem quando alguém estava vivo ou quando alguém estava morto, porque eles mesmos matavam pessoas. Então, quando eles olharam para Jesus, eles falaram: esse homem está morto, então vamos apenas constatar que ele está morto. Quando eles chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu sangue e água. E agora é interessante, porque nós temos esse relato de João. João é uma testemunha ocular desses feitos aqui. Se você pegasse o sangue de uma pessoa, ou o seu próprio sangue, colocasse sem nenhum tipo de anticoagulante dentro de um tubo de ensaio, em alguns minutos você vai ter o processo de coagulação daquele sangue. E aí os eritrócitos, que são as células vermelhas, vão ficar mais abaixo, que a densidade é maior, e o plasma, que é a região mais clara, vai ficar acima, que às vezes tem até aparência de água. E bem no meio, entre essas duas camadas, uma camada praticamente imperceptível, muito pequenininha, você tem as células brancas, que são os leucócitos e as plaquetas. Elas vão ficar nessa região intermediária. O que aconteceu foi que Jesus Cristo foi lancetado na parte inferior do tórax.
o sangue, provavelmente Jesus Cristo já tinha sangrado muito, inclusive internamente, com sangramento interno. Por quê? Porque há saída de sangue ali. E esse sangue já estava coagulado. E é interessante a ordem do descrito de João. João diz, e logo saiu sangue e água. Se você pegar esse tubo de ensaio que está à sua esquerda e fizer um furo no fundo dele, o que vai sair primeiro por causa das densidades desses componentes aqui é primeiro o sangue e depois o plasma, que tem aparência de água. Então, o que João descreveu aqui no Evangelho de João é exatamente a mesma densidade do que nós esperaríamos encontrar no tubo de ensaio. Então, João descreveu a saída do sangue de Jesus Cristo obedecendo às densidades da coagulação sanguínea. Primeiro os eritrócitos e depois o plasma. Foi isso que ele escreveu e com tamanha acuracidade. Então o evangelho sim é verdadeiro e repleto de acuracidade, inclusive científica. Quando a pessoa terminava de ser crucificada, por assim dizer, o corpo, a lei romana permitia que você ficasse com o corpo para sepultar, mas isso não era o destino comum das pessoas. O destino comum das pessoas era ser jogadas para os animais selvagens comerem. Note que o Gólgota ficava fora da cidade de Jerusalém, ficava fora do muro, não ficava dentro da cidade. Ninguém queria aquilo, ninguém quer abutre, ninguém quer urubu, ninguém quer coiote querendo entrar na cidade porque tem ali carne em putrefação. Então, o que eles faziam é deixavam esses corpos lá para fora e os animais já começavam a devorar. Mas os animais não começavam a devorar apenas quando um corpo era retirado da cruz morto, sem vida. Eles já começavam a devorar a pessoa, a cruz era muito baixa, e os coiotes, por exemplo, e as aves de rapina, elas já vinham e começavam a devorar a pessoa simplesmente pelo odor do sangue. O sangue que saía daqueles condenados, ele atraía animais a quilômetros de distância. E eles vinham sim devorar uma pessoa na cruz. Então se ajuntavam ali. E é por isso que muitas pessoas não entendem por que não há tanto evidência arqueológica de crucificação. E isso justifica o porquê. Porque os animais devoravam aqueles condenados. Eles não eram preservados para qualquer tipo de sepultamento. No caso de Jesus Cristo foi. Mas a maioria dos outros condenados, por exemplo, aqueles dois ladrões na cruz, provavelmente foram devorados por animais que ali estavam, que foram atraídos pelo sangue e por aquela barbárie toda. Quando nós olhamos para a crucificação de Jesus Cristo e o tanto que ele sofreu, é impossível não lembrar da profecia a respeito de Jesus Cristo no capítulo 53 de Isaías. Isaías escreveu esse texto 740 anos antes de Cristo. Se nós recordarmos aqui a história da crucificação, os assírios e os babilônios começaram empalando pessoas, nem era crucificação, 6 séculos antes de Cristo. Nós temos aqui em Isaías uma profecia pelo menos 140 anos anterior ao primórdio do que seria a crucificação. Então, 740 anos antes de Cristo, Isaías escreveu: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi o quê? Transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós temos aqui em Isaías a descrição de que sim, foi certamente o sofrimento de Cristo que fez isso por nós. O nosso pecado foi em Cristo pago de uma forma muito dolorosa. Ainda continuando, nós devemos nos perguntar por que isso aconteceu com Cristo. Tudo isso aconteceu com Cristo porque Deus exige que o pecado seja punido. E o nosso pecado não é pouca coisa, é uma infração gravíssima ao nosso Deus que é santo, santo e santo. É um Deus infinito. É uma infração infinita
para um Deus infinito. E a Bíblia diz que está escrito: não há nenhum justo, nenhum de nós está livre da condenação, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. E Deus diz o que é o pagamento do pecado. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6, versículo 23, nós temos isso bastante explícito. Se nós permanecemos com o pecado, o nosso salário, o nosso fim é a morte, é a condenação. Mas esse mesmo versículo que começa de forma tão sombria e deve meter em nós bastante temor, termina de forma diferente. Romanos 6, 23 termina com uma oração depois de uma conjunção adversativa extremamente alegre. Mas o que? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de nós sermos pecadores, o dom gratuito, o presente que é dado pela graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Porque tudo que ele passou, cada gota de sangue que ele derramou ali na cruz, foi por causa do nosso pecado, para que Deus não nos punisse. Deus é justo e Deus puniu em Jesus e tornou Jesus maldito em nosso lugar, porque nós éramos malditos. Jesus é bendito, mas se tornou maldito em nosso lugar, para que nós agora, que éramos malditos, nos tornássemos benditos para Deus. E olha só o que nós temos em Romanos 5. Deus demonstra o seu amor por nós. Deus nos ama. E qual é a prova cabal de que Deus nos ama? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus e Jesus Cristo morreu por nós. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Porque ele vive, porque ele ressuscitou, nós, quando morrermos, seremos ressuscitados com ele. Teremos um novo corpo, habitaremos para sempre nos céus. Por quê? Porque ele que foi tragado pela morte, mas a morte não pôde contê-lo, e ele venceu a morte, fará o mesmo com nós. Com todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo, e arrependem dos seus pecados, e sabem que os seus pecados podem ser perdoados por Cristo na cruz, ele lhes dará vida. É isso que nós temos, a demonstração cabal do amor de Deus. Ainda continuando, nós podemos ver, por exemplo, em Romanos 8, algo extremamente importante, que foi escrito não para pessoas que não creem em Jesus. Isso aqui já foi escrito para pessoas que creem em Jesus. E é importante, depois de nós entendermos como a pessoa morre na cruz, quais são os ensinamentos que nós podemos trazer para o texto de Romanos para entender a intenção autoral de Paulo aqui. Olha o que Paulo diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo está aqui evocando a ideia de uma pena capital, fazer morrer. O que era a cruz? A cruz era um instrumento para fazer alguém morrer. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: olha, vocês têm que viver pelo Espírito, porque isso vai fazer morrer os atos do corpo. Aqui em Romanos 8 não fica claro, mas quando nós vamos para outros textos, como eu vou mostrar agora, você vai ver que o apóstolo Paulo tem em mente a cruz. E nós entendemos muito melhor a teologia da cruz com isso. Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 5 a 10, você tem o apóstolo Paulo dizendo: assim, de novo, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele coloca uma longa lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ele não está dizendo que as pessoas que estão ali lendo aquela carta são atualmente as pessoas que vivem na desobediência, mas ele diz aqui: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Apesar de nós sermos cristãos, se você é um cristão e você já é uma pessoa perdoada por Deus, eventualmente você pode sim
cair em pecado novamente e cometer qualquer uma dessas coisas que está nessa lista. Mas o apóstolo Paulo relembra e diz: faça morrer isso. Se isso ainda é forte no seu coração, se essa inclinação ainda é forte para voltar àquela vida antiga que você vivia, faça morrer. É essa a orientação paulina. E olha o que ele diz: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A ideia aqui não é continuar como você era. A ideia aqui é, pela ação do Espírito Santo que habita aquele que crê, você continuamente melhorar, fazendo morrer aquilo que o puxa para o pecado. E o apóstolo Paulo ainda segue em frente. Olha só como fica explícito a ideia de fazer morrer aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. O apóstolo Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz que claramente, que fazer morrer as paixões da carne é por meio da crucificação. Ora, o apóstolo Paulo não está dizendo para você comprar uma cruz e você realmente se crucificar fisicamente. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é a imagem, é uma metáfora a respeito do que deve ser feito com as suas paixões. Crucifique-as, porque a cruz é um instrumento de morte. E o que tem que morrer na sua vida hoje é o seu modo de viver pecaminoso. Então faça morrer pela cruz isso. E nós temos em Jesus Cristo a explicação de como fazer isso. Como crucificar a carne, suas paixões e seus desejos. Porque isso é viver cristão. Isso é teologia da cruz aplicada à vida cristã. E como nós fazemos isso? O próprio dono da cruz, o primeiro a ser crucificado, Jesus Cristo, explica como fazer. E olha só o que ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que eu chamo a atenção para aqueles que estão assistindo essa palestra agora é a proximidade das orações negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Elas estão muito próximas e isso não é por acaso. Não é por acaso porque negar-se a si mesmo, negar os desejos dos nossos corações é tomar a cruz. Dizer não para as vontades da nossa carne, as tentações que batem à nossa porta, é, diariamente, tomar a cruz e seguir a Jesus. Se todos os dias nós teremos inclinações para fazer o errado, aquilo que desagrada a Deus, e nós poderemos combater isso, pregando, fazendo morrer essas inclinações. Através do quê? Negando-se a si mesmo. Então, alguns exemplos que nós temos aqui. Ora, eu preciso fazer morrer. Eu preciso crucificar na minha cruz. Ou seja, eu preciso flagelar. Eu vou pegar um flagelo físico e bater nas minhas costas? De maneira alguma. Há algo muito mais eficaz para isso. Não. A palavra não é eficaz. Por exemplo, não, eu não vou tratar o meu esposo ou a minha esposa dessa maneira. Eu tenho sido mau, eu tenho sido ruim, eu tenho sido indelicado, eu não tenho sido um homem que Deus requer para minha esposa. Ou a esposa, eu não tenho sido uma esposa boa, carinhosa, bondosa, paciente com o meu marido. Eu tenho tratado ele de modo ríspido. Eu vou parar de fazer isso. A hora que eu tiver aquela vontade de revidar e de ser uma pessoa indelicada e rude, eu vou dizer não. E quando você disser não para você mesmo, você vai sentir a dor de dizer não para o próprio coração. E isso, sabe o que é? Você está fazendo morrer a vontade da carne. Para crucificar, você precisa também de uma coroa de espinhos. Porque Jesus Cristo seguiu. Então, qual vai ser a minha coroa de espinhos? Algo muito comum. Não, eu não vou clicar nessa página da internet. Talvez você está usando a internet nesse momento para assistir essa palestra, mas você pode usar a mesma internet para fins que não são agradáveis a Deus. Você pode usar a internet para buscar assuntos que não vão edificá-lo e que vão, pelo contrário, apenas afastá-lo da comunhão com Deus. Então, a todo momento,
Você pode dizer, não, o meu dedo não vai clicar naquela página. Eu não vou abrir aquele conteúdo. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. E quando você disser não, isso vai doer. Para crucificar a sua carne, você vai precisar de pregos. Então, use os pregos. Não, eu não vou me deixar levar pelas paixões da minha carne. Eu tenho certeza que na sua vida você sabe exatamente quais são os pontos em que você é tentado e quais são as inclinações que sua carne o tem levado a pecar. Então diga não e não faça. Pare isso agora. E aí você vai sentir na carne o que é crucificar as suas próprias paixões. Enfim, leve a sua cruz. A cruz é para fazer morrer. Não, eu não vou ser escravizado pelo pecado de novo. Você já foi liberto por Cristo e você não precisa se enredar no pecado novamente. Então liberte-se do pecado, viva de maneira santa, aplique a cruz, a teologia da cruz e aquilo que Jesus Cristo ensinou em Mateus 16, para que você efetivamente negue-se a si mesmo e carregue a cruz que Cristo destinou a você até que ele venha um dia para a glória dele.